domingo do mês de dezembro é comemorado o Dia da Bíblia. É óbvio que nós sabemos que a Bíblia é o nosso livro de cada dia, mas homenagear um livro desse tem sempre lugar para se fazer homenagem, porque esse livro realmente é digno de ser homenageado, é digno de receber tributo. Então, irmãos, é muito importante, esse dia, ele tem um significado, porque é um alerta para nós que cremos, lermos a Bíblia. Porque se nós não lermos a Bíblia, nós vamos crer em quê? Você vai crer nos seus sonhos? Você vai crer em uma fé positivista? Como é que você sabe que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Você sabe disso? Quem sabe aqui que Jesus ressuscitou? Todos nós sabemos? Mas como é que você sabe? Você estava lá? Você viu? E por que nós cremos que Jesus ressuscitou? Porque a Bíblia diz. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E se você sabe disso, sabe porque a quantidade de informações sobre isso é muito grande. Mas tem mais muitas outras informações das Escrituras que nós precisamos. A Bíblia é a constituição da nossa fé. Você sabe o que é uma constituição? Pega o Google, coloca lá e pergunta: o que é uma constituição? Toda nação tem uma constituição. Vocês estão vendo lá o problema lá no Catar, que na Copa do Mundo, se você chega lá e quer fazer o que quer, não faz. Aqui nós temos a Constituição, só faz o que nós permitirmos. Caso contrário, você vai ser preso ou vai ser expulso. Amém, irmãos? Mas com a constituição da nossa fé, a gente relaxa. Há quanto tempo que você não abre uma Bíblia para ler você e você mesmo? Você, a Bíblia e Deus. Há quanto tempo? Talvez você possa ter um bom tempo. Lembro de uma senhora que disse que perdeu o óculos e procurou o óculos dela por toda a casa e ficou muito tempo procurando o óculos. Não achou. Achou que tinha perdido. Um dia encontrou a Bíblia e o óculos estava dentro da Bíblia. Nós somos muito, irmãos, negligentes com a palavra. Somos muito negligentes com a palavra. Primeiro nós precisamos de colocar a palavra no coração, depois crer. Entendeu o que eu estou dizendo? A fé não vem antes da palavra, a fé vem depois. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu vou para o Pai e vos enviarei o Espírito Santo, e Ele vos lembrará de todas as coisas que vos tenho ensinado. E onde é que está o ensino de Jesus? Aqui. Você não lê? Você é um crente fracassado. Você é um crente problemático. Normalmente os problemas da igreja durante os anos todos que eu estou com os irmãos são de pessoas que não lê Bíblia, ou são de pessoas que às vezes lê Bíblia demais e não discerne que tem que ter a orientação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Nós conhecemos coisas maravilhosas. Eu vim conhecer o meu caráter, eu vim conhecer quem eu sou através das Escrituras, lendo as Escrituras.
E no momento apropriado que eu precisei da palavra, o Espírito Santo veio e me trouxe a palavra. Mas se você não tem a palavra, o que o Espírito Santo vai mostrar para você? Ele vai ter que fazer uma loucura lá, sei lá. Não sei, mas ele não faz loucura. Então, irmãos, nós não podemos, em hipótese alguma, ser negligentes com a palavra. Eu sei que o dia pode ter até significado comercial, que eles comercializam tudo, mas para mim tem o significado de um alerta. Eu não posso deixar de ler as Escrituras. Não posso, não é uma questão de opção, não. É uma questão de não ter como continuar. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E onde é que está a nossa fé? Na palavra. Amém? Amém? Amém. Então, irmãos, abramos os nossos olhos, porque o nosso Redentor vive. Fé é crer na palavra de Deus. Olha que lindo isso. Isto é maravilhoso. Por que Júlio disse aqui que Deus cura? Porque ele acha que Deus cura. Não tem axiologia, não. Tem nada de axiologia. Ele crê que Deus cura porque ele sabe que está escrito que Deus cura. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e por suas pisaduras fomos sarados. Isso é fé. Eu posso morrer de câncer, mas eu vou morrer que Deus me cura do câncer. Até a última hora, até o meu último suspiro. O médico chega: você vai morrer amanhã. Eu creio que eu não vou. Se eu morrer, morri. A morte vai chegar para todos nós, não tem jeito, não tem como escapar dela. Esse final de semana eu amanheci com uma dor aqui no tornozelo, que eles chamam de esporão. Mas como eu sei que esporão é coisa de adolescente, eu não estou muito preocupado com isso, não é a idade. Mas esporão, todos nós podemos ter, não é? Eu, quando tinha mais ou menos meus 50 anos, eu falei para o irmão Ulisses, que se reunia aqui conosco, e eu falei: Ulisses, eu estou sentindo uma dorzinha aqui no calcanhar. Ele olhou para mim com aquela cara muito cínica, e deu uma gargalhada, e disse: isso é esporão. Eu falei: o que é isso? E ele me explicou lá, segundo o conhecimento dele. Eu falei: tudo bem, eu sei que orei, coloquei diante de Deus, não estou mais me lembrado como foi o caso, mas eu creio que Deus me curou. Certamente eu coloquei diante de Deus. Eu não deixo de colocar nada do que eu tenho diante de Deus. Eu posso ser o cara mais atrapalhado do mundo, mas que eu confio no Senhor. Não estou no Evangelho pelos meus méritos, estou no Evangelho pelos méritos do Senhor. Um dia Ele me chamou, e aqui estou eu, em nome de Jesus. E eu creio que o meu Redentor vive. Está escrito que Ele vive. Amém, irmãos? Amém. Irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É impossível que esse livro não seja o nosso livro de cabeceira. Tem que ser. Não estou dizendo que é uma lei, não. Não é lei, é graça. Ler as Escrituras é ser presenteado com uma revelação de Deus, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nós precisamos, irmãos, da palavra. Assim como a gente precisa de comer todo dia o almoço, a janta, nós nos alimentarmos, nós precisamos. O alimento do nosso espírito é a palavra de Deus. Se não lemos a palavra,
Como que o Espírito Santo pode, a regeneração, irmãos, quando nós nos convertemos ao Evangelho, nós falamos muito da salvação. Jesus salva, mas às vezes a gente não dá a ênfase de que ao mesmo tempo que fomos salvos, fomos regenerados. Recebemos vida de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Recebemos vida de Deus. Muitas vezes, eu lembro-me de uma experiência que o irmão Valtir gostava muito de contar, e ele fazia uma ilustração sobre a vida cristã. E ele dizia assim: quando eu vivia no mundo, eu pecava assim. Exatamente assim. Imagina ele batendo numa... Agora que eu estou em Cristo, eu peco assim. Entendeu? Você pode falar amém por isso? Irmãos, o crente peca. Claro que peca. Claro que peca. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas qual é a diferença que tem do pecado de hoje para o pecado de ontem? É que hoje, quando pecamos, nós não, o pecado já não, ele não nos agrada mais. Ele não faz parte mais da nossa vida. Ele é um intruso. Amém, irmãos? Antes nós gostávamos de pecar. Hoje nós não gostamos mais de pecar. Isso é resultado daquele que é regenerado pelo poder do Espírito Santo. Se você é regenerado pelo poder do Espírito Santo, quando você peca, você não continua a pecar. Pecou, pequei. Mas nós temos uma válvula de escape. E qual é a nossa válvula de escape? É o arrependimento. Senhor, pequei, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor vem e me abraça, o Senhor vem e me acalenta. Oh, glória! Pecamos, irmãos, mas o pecado agora não tem mais domínio sobre nós. Amém, irmãos? Você pode falar amém, mas amém mesmo? Eu me lembro, e vou compartilhar essa experiência, que ela é muito interessante. Talvez possa citar nome ou não cite, não sei, não tem nada. Não vai denegrir a imagem da pessoa em nada. Muito pelo contrário, vai glorificar o nome do Senhor e vai nos dar um alerta de que realmente a pessoa era salva. Nós tínhamos aqui conosco uma irmã que ela gostava muito, muito, muito de xingar. Acho que vocês já estão pescando a história. E no ambiente dela, ela falava 10 palavras e 8 palavrões. Era puta que pariu pra lá, filha da puta pra cá, aquela linguagem mesmo pesada. Esta irmã experimentou o poder da ressurreição em Cristo, experimentou o poder da vida de Deus nela, consciente ou inconscientemente do que fazia. Essa irmã começou a deixar de xingar tanto assim. Falava 10 palavras, diminuiu para 8, falava 10 palavras, diminuiu para 6, falava 10 palavras, diminuiu para 5, para 4, e isso acabou incomodando um colega de trabalho, que disse assim: cruz credo, essa mulher xingava, e agora essa mulher não xinga mais? E impressionou a vida do colega de trabalho.
Ele ficou impressionadíssimo, porque, irmãos, era impossível ela deixar de xingar. Só se ela passasse por um processo desse, e graças a Deus que passou. Então o colega incomodado procurou pela irmã e perguntou: irmã, o que está acontecendo com você? Ela falou: o que está acontecendo com você? O quê? Quase que ela chegou. Aí ele disse: você agora não xinga mais. Dificilmente eu vejo você falar, ouço você falar um palavrão. O que aconteceu com você? Ela virou e disse: agora eu sou crente, porra. É para rir? Não, irmãos, isso é real. Aquele processo de xingamento estava tão arraigado na vida dela, que é um processo. A regeneração acontece em nós a cada dia. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. A cada dia, tome a sua cruz e siga. Viu como é que é um processo? Tem casos e casos. Nesse caso da irmã, ela já estava tão viciada em falar: eu sou crente, porra. Mas ela impressionou a vida do colega, não é? E isso tem acontecido com algumas pessoas. Às vezes eu me lembro de um rapaz que ele trabalhava em uma boate, e ele se converteu ao evangelho. Aí aquele monte de religioso foi lá em cima: você tem que sair daí, porque isso tem lugar para você. Aí ele me procurou, conversando comigo. Eu falei: quem foi que falou para você que você tem que sair de lá? Eu falei: manda ele levar você para a casa dele, paga as contas para você, e deixa a família dele morar com você lá um bom tempo. Aí você pode deixar a boate. Jesus te chamou. Onde você estava? Na boate. Então continua lá. Se ele te chamou, ele vai tirar você de lá. E tirou. Tempos depois, ele arrumou um outro emprego, e hoje mantém a fé dele em Cristo. Amém, irmãos? Para com esse negócio de ficar com legalismo. A obra é do Espírito. E se você é crente, você não precisa falar para mim que você é crente, nem eu vou te perguntar. Você é que tem que saber se você é. E você sabe. Eu sei, eu pelo menos sei, tenho convicção. Se tem uma coisa que eu sei, é que eu sei que sou salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Vocês podem me achar a maior porcaria, mas para Deus eu não sou. Para Deus eu sou filho. E desfruto da graça dele a todo instante, a todo momento. Amém, irmãos? O meu coração pode intentar o pecado, mas ele não vai se consumar. E se consumar, eu vou voltar. Porque não dá, irmãos. Glória a Deus. Tira um porco do chiqueiro, ele não vai mais querer voltar. Pode até ser que volte, mas porque, irmãos, é questão da natureza. Eu tinha um problema no início da minha conversão, quando eu vi o irmão Valtir fazendo esse exemplo. Eu falei: uai, mas o crente peca? Porque eu peco pra caramba. Então eu acho que eu sou crente, porque o irmão Valtir está dizendo que o crente peca. Por que, irmãos, nós não somos pecadores porque nós pecamos. Entenda isto, em nome de Jesus. Nós somos pecadores porque nós temos uma natureza pecaminosa. Você sabe fazer a diferença disso? Nós temos uma natureza pecaminosa. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus.
João 3,16 diz: e Deus amou o mundo. Significa o quê? Amou a todas as pessoas. Por quê? Por causa dessa natureza que nós temos. Em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos pecadores, irmãos. Mas nós somos pecadores salvos por Jesus. Amém, irmãos? Nós somos pecadores salvos. Nós temos consciência da salvação, mas dentro de nós há uma natureza pecaminosa, é o velho homem. A Bíblia diz: a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. E nós sabemos disso no nosso viver diário. Quantas lutas que a gente tem, quantas coisas que a gente gostaria de pensar, de não pensar, mas que pensa. Quantas coisas que a gente gostaria de não fazer e que às vezes faz. A vida cristã é assim, mas nós somos vencedores. O pecado pode nos rodear, o diabo pode nos assediar, mas eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, irmãos, ergamos a cabeça. Não abaixe a sua cabeça para o pecado. Pecado nenhum me faz abaixar a cabeça, muito pelo contrário. Se eu peco, eu confesso e deixo, e eu alcanço a misericórdia do Senhor. Amém? Quem aqui não pecou hoje? Levante a mão. Eu vou chamar você de mentiroso. A natureza, a vida cristã é uma vida polarizada. Você está sempre em conflito, diariamente. Mas a palavra vai fortalecer a nossa fé. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, cuidemos da palavra. Se você realmente experimentou a salvação em Cristo, nos aprofundemos no conhecimento da palavra. A palavra para fortalecer a nossa fé, para orientar o nosso caminho. Eu me lembro que quando meu genro morava nos Estados Unidos, e eu ia de vez em quando visitá-lo, ele falou: Delano, estou fazendo um plano aqui para trazer vocês para morar na América. Pois é, eu estou orando para saber se Deus quer que eu vá morar na América. Se Deus quer que eu vá morar na América, Ele tem que arrumar um emprego para mim, tem que me dar uma casa, e tem que me dar um padrão de vida melhor do que o que eu tenho aqui. Porque ir para a América para ter um padrão de vida inferior ao que eu tenho, o que eu vou fazer lá? Se Deus tem esse a não ser que Ele tenha precise de me usar em alguma área do Evangelho, não é? Vou usar o Derones nessa área aqui. Aí é outra coisa, Ele pode me levar do jeito que Ele quiser levar. Amém, irmãos? Você pode fazer seu planejamento, mas não esqueça de colocar diante de Deus o que você planeja, porque senão seu planejamento vai embora. Glória a Deus por isso, irmãos. Louvemos ao Senhor, exaltemos ao Senhor, e não deixemos de guardar a palavra. Ela vai fortalecer a sua fé, e nós vamos andar com a cabeça erguida, porque o nosso Redentor vive. Amém, irmãos? Tem coisas que nós precisamos de saber, e que está escrito, e que às vezes nós não nos apropriamos, porque não lemos. Que Deus, pela graça dEle, pela misericórdia dEle, continue abrindo o nosso entendimento, para nós desfrutarmos do poder da palavra que
que está, irmãos, à nossa disposição, não é? E a gente negligencia isso. Peçamos a Deus sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, e a sabedoria de Deus está na palavra. Amém, irmãos? Alimentemos os nossos sonhos com os princípios da palavra. Quanta coisa que eu poderia ter feito, ou deixado de ter feito, se eu fosse mais atento aos conselhos da palavra, não é? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos aqui, e a palavra de Deus está à nossa disposição. Amém, irmãos? Leamos a palavra, independente de termos tempo ou não ter tempo. Leiamos a palavra. Leiamos a palavra. Eu louvo a Deus porque eu me lembro de uma experiência que o irmão Valtinho compartilhou comigo, que ele conheceu um irmão, que ele era profundamente conhecedor do Novo Testamento, conhecia tudo do Novo Testamento, mas só tinha um problema com essa pessoa: ela não era salva. Então, irmãos, são as duas coisas, não é? Lemos a palavra porque sentimos a necessidade dela no nosso coração. Amém? Há dentro de nós, irmãos, algo misterioso, aleluia, que só entende aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu gosto muito de fazer uma reflexão sobre a minha vida, e quando eu vou lá atrás, lá na minha infância, e volto, eu falo: puxa vida, se eu não tivesse me encontrado com o Senhor Jesus, eu estava roubado. Mas glória a Deus, porque um dia o Senhor me chamou, o Senhor nos chamou, e hoje estamos aqui, certo de que o nosso Redentor vive. Mas alimentemos mais ainda, irmãos, esta esperança, lendo a palavra. Eu não vou entrar no mérito se você lê ou não. Eu, na medida do possível, leio. Tem um livro do Tim LaHaye, que ele escreve dizendo: sem Bíblia não há café. Ele acordava todos os dias, e antes de ir para o trabalho, ele tomava café, mas não lia a Bíblia. Ele falou: eu tenho que mudar isso. Eu tenho tempo para tomar café, por que eu não tenho tempo para ler a Bíblia? Isso foi ele e a experiência dele. Eu não estou generalizando, dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Cada um busque o discernimento diante de Deus. Então ele fez um propósito com Deus. Antes de sair de casa, primeiro ele tinha que ler a palavra. Se desse tempo, ele tomava café. Se não desse, ele ficava só com a palavra. E esse irmão teve uma vida muito abençoada. Amém, irmãos? Vamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos guie. E a orientação está aqui. Prática, gostosa, e nós nos deleitamos nela, né? Eu vejo irmãos aqui entre nós que é um referencial para a minha fé. Eu sempre olho para eles, e eles sempre olham para a palavra, e eu tenho certeza que eles são uma palavra. Por isso que eles são um referencial para mim, e espero que eu também esteja sendo um referencial para eles. Em nome de Jesus e pela misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?
Então, irmão, a palavra de Deus diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Alguém aqui, nesta noite, quer confessar que Jesus Cristo é Senhor? Eu, o dia que confessei que Jesus Cristo era Senhor da minha vida, eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo, mas Ele tinha toda a noção daquilo que eu estava fazendo, porque Ele falou para eu confessar, e eu confessei. Aí Ele tomou as minhas dores. Amém? É assim. Há alguém aqui nesta noite que ainda não conhece Jesus e quer confessar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo?